agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem assentar? E nós estamos esquecendo na quinta-feira de nós falarmos o nosso tema e a nossa divisa. Para não acontecer igual domingo que a gente esqueceu, não foi? Então vamos lá, qual é o tema? Filhos, herança do Senhor. Tem gente já colando ali na Bíblia. O Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127, 3. A gente não vai esquecer mais. Então, esse é o tema do nosso mês, né? O mês da família, né? O mês que foi, como a gente fala, a família é todo dia, é toda hora, mas nós os batistas assim resolvemos, né? Esse mês ser reservado à família, para nós estudarmos, para nós falarmos, aprendermos e dedicarmos as nossas orações, principalmente, né, mais intensificadas assim à família. E essa semana, a nossa oração, que nós estamos fazendo ali todo dia, eu tenho feito com Cauane todos os dias, ela lê a parte que é dedicada às crianças, ela tem orado, e tem sido uma experiência assim, muito boa. Tem sido uma experiência muito boa esses momentos que nós passamos, né, junto com os nossos filhos. Eu e Cauane já tínhamos o hábito de estarmos sempre juntas ali. Nós temos o nosso livro devocional, que eu leio junto com ela, né? Eu até falei aqui no domingo de manhã. Eu coloco ela para abrir a Bíblia. Tem dia que até que ela não quer, mas eu coloco ela para abrir, para saber qual é o livro que vem antes de quem, que vem depois de quem. Então, ela folheia, e aí eu vou perguntando, e aquele de ontem, qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual é o último? Qual é o primeiro do Novo Testamento? E com isso, ela vai se familiarizando com a Bíblia. E ela lê, né, que eu falo com ela assim, você tem que ler, porque até a leitura da Bíblia é uma leitura diferente de outros livros. Eu tenho colocado ela para ler outros livros também. Mas a leitura é diferente, então eu tenho colocado ela para ler, para ela sentir essa vontade de conhecer. E é tanto que tem horas que ela vem com perguntas que eu acho que ela nem vai perguntar de determinados assuntos. Então, assim, tem hora que até me pega, em algumas, eu tenho que dar uma pesquisada para responder o que ela vai me perguntar. Justamente por quê? Porque ela vai lendo e tem essa curiosidade de saber. E é isso que nós temos que fazer, né, com os nossos filhos, o que nós temos aprendido a fazer com os nossos filhos. E é o que Marinês falou no domingo também, a questão do investimento. E às vezes a gente pensa que o investir é você colocar numa boa escola, é você dar bons cursos, não é? Mas o investimento é também em outras áreas, é você passar o tempo, é você cria assim um vínculo, né? E é você que ensina. Quando for mais tarde, ela vai falar que foi a mãe dela, olha que lindo, que foi a mãe dela que ensinou, né, para ela sobre a Bíblia, que ensinou para ela as histórias. Então, assim, vai ser muito bom para mim, como, né, e também para ela. Cria um relacionamento e vem nessa questão de investimento, da gente investir no que a gente pode, se puder, né, boas escolas, bons cursos, mas investir o nosso tempo, o nosso cuidado, o nosso ensino, né, de estarmos juntos ali, caminhando, como diz, né, ensinar no caminho, né, não é o caminho. Interessante isso aí, ensinar no caminho. Então, quer dizer que eu tenho que estar junto com ela para ensinar o que vai acontecer. E aí, eu até, no Dia das Mães, ela me deu uma cartinha que eu falei que eu ganhei o ano, virei a mãe do ano com a cartinha que ela me entregou, com o que ela escreveu. Porque
eu sou meio estressada assim para algumas coisas, né? Eu gosto das coisas arrumadinhas e tal, e às vezes eu me estresso com ela. E aí ela foi, eu nem lembro as outras qualidades que ela colocou, mas ela colocou que eu sou paciente. Aí eu olhei para ela assim, ela, você é paciente. Aí eu ganhei o ano. Então, assim, foi muito bom por saber, assim, que mesmo que eu achando ali, mas ela estava vendo em mim. Aí ela falou assim, não, é porque você tem paciência de me ensinar as coisas, paciência de me levar ali, paciência de ir comigo. Então, assim, aí eu entendi a questão da paciência, mas, assim, eu ganhei o ano, virei a mãe do ano com o que ela falou. Então, assim, e isso você só consegue quando você tem um relacionamento, né? Quando você está junto. E você ouvir essas coisas dos filhos é realmente muito bom. E essa semana, nós estamos aí, cada dia, estudando o texto lá de Marcos 9, do 14 ao 29. Não é? Quem está acompanhando aí as leituras do dia, está acompanhando. Então, nós estamos estudando aí esse texto. Então, nós vamos ler agora neste momento, Marcos 9, do 14 ao 29. Que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanho, despedaçam. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem, ó Deus, suprido as nossas necessidades, nos mínimos detalhes, Senhor, aos grandes, o Senhor tem estado conosco. Muito obrigada, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos estudado essa semana sobre esse pai. Como nós estamos falando de filhos, né? Então, nós temos estudado sobre esse pai. O clamor de um pai pelo filho. E aí, o clamor de um pai pelo filho nunca é em vão. Essa foi o tema que eu escolhi. O clamor dos pais pelos filhos nunca é em vão. E aí, quando nós estudamos essa semana e aprendemos um pouco sobre esse fato que aconteceu com esse pai e esse filho, o clamor desesperado de um pai, que quer ali acabar com o sofrimento do seu filho. E um sofrimento que durava anos. Quem de nós que quando vê, né,
Por mínimo que seja, o filho sofrer, a gente não quer ali tirar aquele sofrimento, né? Quando é um arranhãozinho, quando é pequenininho, a gente quer ali, se pudesse, tirava ali aquele arranhão. Outro dia mesmo a gente estava lá na construção, lá em casa, e Cauane veio correndo e caiu. Isso há poucos dias. Eu chorei quando eu vi que ela tinha caído. Eu acho que eu chorei até mais do que ela, né? Porque a gente sente o sofrimento. E aí veio o sofrimento ali daquele filho, né? Daquele pai, vendo o seu filho, que era ali atormentado por aquele demônio, que várias vezes tentou tirar a vida do seu filho, né? Que ele fala que foi era lançado no fogo, era lançado na água, e era um sofrimento que durava anos. Não foi uma coisa que aconteceu ali da noite para o dia, foi um sofrimento que vinha há anos. De quando criança, eu imagino que esse menino já deveria ser adolescente, e ele estava ali naquele sofrimento. E eu tenho certeza que ele, como pai, se ele pudesse, com todo aquele sofrimento, ele trocaria de lugar com o seu filho. Porque a gente é assim, né? Se a gente pudesse, a gente trocaria de lugar. E aí me fez lembrar que quando Cauane tinha 3 anos, ela teve uma pneumonia. E aí, depois de vir muito tempo no médico com ela, muito tempo, aí eu descobri. Aí, até hoje eu fico imaginando assim, quando a médica me deu o diagnóstico, aquilo ali para mim, aí ela olhou, tanto que a médica olhou para a minha cara assim, ela falou, calma mãe, nem eu sabia que cara eu estava fazendo ali naquele momento, mas eu fiquei tão angustiada ali, tão agoniada, sem saber o que fazer. Né? Minha filha ali tão pequenininha, que se eu pudesse, eu falava, não, vai para casa que eu vou ficar aqui no seu lugar, eu vou tomar isso aí para mim. Porque tão pequenininha, diante de uma situação tão difícil, ia ficar no mínimo 7 dias no hospital, ali naquela situação. E ali, eu tenho certeza que da mesma forma que eu me senti, e que eu tenho certeza que vocês já se sentiram alguma vez, esse pai, ele sentia. E ele queria, eu tenho certeza que se ele pudesse, ele trocaria de lugar ali com ele. A Bíblia não relata o nome desse pai, de onde ele veio, quem ele era, a sua profissão. Não fala nada assim sobre, né, ali sobre ele, mas fala que ele estava ali na sua mão, com um problema sem solução. Um problema que para ele não tinha solução. E quantos de nós já não estivemos diante de uma situação dessa, né? Ou talvez alguém esteja, neste momento, aí com algum problema que você olha e fala, esse problema não tem solução. Um problema que dura anos, um problema que às vezes você já dura tanto tempo, que você já está até se acostumando com ele na sua vida. Que às vezes passa tanto, a gente acostuma com as coisas boas, e tem hora que a gente acaba acostumando com alguma coisa ruim também. Então, às vezes, o problema faz tanto tempo, já há tantos anos, que você está se acostumando com ele, justamente por achar que ele não tem solução. Você se entristece diante do problema, assim como aquele pai que estava triste ali, entristece, gasta suas forças, seus recursos, procura as pessoas possíveis e impossíveis. Porque quando se trata de um filho, né, que é a situação dele aqui, a gente procura mesmo o que pode e o que não pode. Procura a pessoa no mais longe possível. Imagine uma situação como essa. E voltando à situação de Cauane mesmo, ela ficou no hospital, aí fez o tratamento no hospital, que a gente ficou por 8 dias. Ficamos internadas, né, que ficou eu e ela ali, eu fiquei todo o tempo sem sair. Depois nós tivemos que ficar mais 10 dias em casa sem sair para nada, para ela poder se recuperar ali do problema que ela estava, mais um tanto de remédio que ela teve que tomar. Mas ainda assim, procurando solução, eu sempre gosto de procurar o remédio da avó, o remédio, aquele chá, aquela coisa. Então eu sempre procurava alguma coisa para poder ajudar, porque assim, o máximo que eu pudesse fazer, eu faria para poder ajudar. E eu tenho certeza que esse pai fez isso, né? Ele procurou ali. E chegou um momento que ele já estava sem esperança, sem recursos, vendo o filho se acabando e vendo o tempo passar. Como eu falei que eram anos, né, que ele estava ali, anos e anos. E às vezes, quando nós estamos diante do problema, nós queremos a solução para agora. Porque nós, seres humanos, somos assim, né? Do imediato. A gente quer tomar um remédio e quer que a dor passe ali naquele momento. Se a gente tem alguma coisa para fazer, a gente quer fazer logo.
né? Tudo, nas mínimas coisas. Hoje em dia mesmo, quando a gente vai comprar, a gente compra muita coisa pela internet, né? Tem a facilidade de você procurar alguma coisa, mas eu sei que é melhor quando você vai lá na loja, compra e já vê, porque você fica na ansiedade. Eu ainda comprei um negócio e quando chegou, ainda chegou com defeito. Então, assim, tem tudo isso. Aí vai ter todo o transtorno de novo. Mas, assim, a gente quer a coisa para agora. Por mais que a gente saiba que nem sempre vai ser assim, mas nós queremos que as coisas aconteçam logo. Isso é o ser humano, né? Mas nós precisamos esperar. Mesmo que esperar não seja bom. Porque esperar é complicado. Ainda mais quando você está diante de um problema, quando você está sentindo uma dor, né? Quando você está sofrendo ou vendo alguém que você ama sofrer. Porque às vezes quando o sofrimento é seu, é até mais fácil do que o da outra pessoa, né? Então, assim, mas temos que esperar. Não é bom, mas ainda nós temos que esperar, porque ainda mais quando fica tão mais difícil de esperar ainda, quando você vai procurando um recurso e não ouve a resposta que você quer. E aquele pai, ele ouviu por várias vezes a resposta que ele não queria ouvir, né? Esse caso não tem solução. Ele ia a um e esse caso não tem solução. Ele foi até os discípulos de Jesus, onde ele achou, não, agora eu estou indo num bom recurso. E nem os discípulos de Jesus puderam resolver a situação dele. E às vezes acontece isso, às vezes você vai assim num grande especialista, dependendo do problema que você tenha, você vai achando que aquela pessoa vai solucionar e você chega lá e não é aquilo que era para acontecer. Mas, às vezes, quando nós passamos por esse tempo também, de espera, esse tempo das respostas que você ouve que não é a resposta que você gostaria, também é um tempo que você precisa. Que mesmo diante do problema é um momento do nosso aprendizado também, né? Que nós vamos aprendendo, às vezes você acha que é agora e não é. Às vezes você vai achando que a resposta é aquela e não é. Mas mesmo assim, você tem que esperar, né? Mesmo que não seja o que você quer ali naquele momento, você tem que esperar. E ainda mais quando nós estamos assim como aquele pai, no meio de uma multidão, né? Nós estamos no mundo e o mundo é essa multidão, como aquele pai estava. Ele estava no meio de uma multidão. Uma multidão que muitas vezes poderia até ser pessoas próximas a ele, a comunidade que ele vivia, pessoas que ele procurava para ajudar ele, que sabia de toda a situação que ele vivia, mas ele estava ali no meio daquela multidão. Por quê? Porque ele ouviu falar de quem poderia realmente resolver o problema dele, ou que às vezes assim, ele estava com uma esperançazinha de que ali estava a solução pelo que ele ouviu falar de Jesus, né? Ele ouviu falar de Jesus, porque todos que eram curados, todos que eram salvos por Jesus, né, espalhavam ali, e ele ouviu falar de Jesus e ele foi no meio da multidão com um fiozinho de esperança. Porque quando ele conversa com Jesus aqui, ele fala, né, para que Jesus possa ajudá-lo na sua incredulidade. Então, assim, por mais que ele viu uma luz no fim do túnel, ainda tinha, assim, um pontinho de dúvida, né? Eu imagino ali diante daquilo. Mas ele estava ali no meio daquela multidão, ouvindo coisas que ele não queria, às vezes de pessoas próximas a ele, porque acontece. Às vezes as pessoas que estão do seu lado, que estão na sua família, que são seus amigos, que poderiam te ajudar e te encorajar, são as pessoas que vêm te dizer para desistir. São as pessoas que vêm para te dizer que não tem solução, que não tem o recurso, que não adianta mais. E eu tenho certeza que ali ele estava nessa situação, de ouvir essas coisas, mas ainda assim ele resolveu enfrentar. Ele resolveu enfrentar, e por mais que ele estava ali, sofrendo, o que ele fez? Ele transformou o sofrimento que ele estava sentindo em clamor. E aí, quando eu vi essa frase, transformar o sofrimento em clamor, eu imaginei o seguinte: esse sofrimento em clamor, você tira forças
de onde você não tem. Você já sentiu uma dor assim na alma, aquela dor que por mais que você sabe que não tem remédio, porque você está com dor de cabeça, você toma um remédio, você está com dor. A pior dor que eu já senti na minha vida foi uma dor num dente que eu senti uma vez, que misericórdia. Mas, ainda assim, eu tomei um remédio, demorou, né, algumas horas, mas eu consegui achar o remédio e sarou a dor, consegui dormir o resto da noite. Mas é aquela dor da alma, aquela dor que você não tem um remédio para você tomar, que não tem nada que alguém fale, por mais que você tenha alguém perto de você para falar, para te abraçar, para tentar te acalmar, a dor não passa. E aquela dor ele estava sentindo, de tanto que ele tentava ali salvar o seu filho, o bem mais precioso, né, que nós temos na nossa vida, são os nossos filhos. E ele estava ali, e aquela dor que não passava. E ele encontrou forças para clamar, para buscar, para gritar, né? Tanto que Jesus ouviu. Eu imagino que ele deve ter feito uma bagunça tão grande que Jesus falou, não, vamos ali ver o que está acontecendo. E Jesus vai até ele. E quando Jesus chega, acho que ali ele deve ter, agora a coisa vai funcionar, houve um alívio. E Jesus vai, mesmo Jesus sabendo tudo o que já tinha acontecido, pergunta para ele, né? O que está acontecendo? E tem ali um diálogo com aquele homem, muito interessante, né? Que Jesus para perguntar para ele do menino, para o que estava acontecendo, né? E ele conta de todos os recursos que ele já foi, e ali ele encontra a solução que ele precisa. E ali Jesus cura o seu filho, né? Jesus traz ali para ele de novo a paz, traz vida, porque eu tenho certeza que o que ele não vivia, né? Passava os dias com todo aquele sofrimento que ele tinha, pelo que o seu filho estava passando. E aí o que nós imaginamos, que nós tiramos como lição para a nossa vida realmente, diante da cura que Jesus fez ao filho desse homem, diante de resolver esse problema sem solução, é que nós sabemos que a única solução que existe para nós é Jesus. O único que pode resolver todas as coisas é Jesus. Mesmo e na maioria ou em muitas vezes, não é no seu tempo, né? Não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer, mas ele é solucionado. Eu aprendi com o tempo a orar, né? E a gente vai aprendendo com a nossa vida assim, de que seja feita sempre a vontade de Deus, né? Não a nossa. Porque eu sei que a minha vontade não vai ser para o meu bem, né? Às vezes a gente acha que é, mas não é. Então eu tenho orado e pedido a isso. E aquele pai, quando ele foi ali até Jesus, ele foi procurar a solução e o aprendizado que ele teve também no tempo de espera. Uma coisa que nós temos que aprender também com isso é esperar, né? Saber esperar, porque a vontade de Deus vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Então, mesmo quando não é aquela que eu acho que é, porque às vezes eu acho que não está muito perfeita, não é tão boa, mas é. Quando nós colocamos diante de Deus, vem tudo, né? Tudo da maneira certa, tudo do jeito certo, porque é do jeito que o Senhor quer para nós. E o que nós não podemos deixar de fazer é buscar ao Senhor todos os dias, em todos os momentos. Nós estávamos diante de um problema lá na família, de um investimento que nós fizemos e o negócio não estava dando certo. E esse investimento foi feito antes da pandemia e veio a pandemia e a coisa não estava acontecendo do jeito que nós imaginaríamos que ia acontecer, né? A gente já estava vendo o recurso, mas não vinha. E aí a gente questionou se tínhamos feito a coisa certa e estava todo mundo ali naquela situação. Aí eu falei, e aí na mesma época, eu conversando com o pastor, eu não sei se foi numa mensagem, que o pastor falou assim que Deus ele é perito em resolver os nossos problemas, em consertar os nossos erros, né? E uma das coisas que eu falei com o pessoal lá em casa foi isso. Eu falei, talvez nós fizemos a coisa errada, né? Talvez, ainda não temos a certeza que o tempo ainda está pouco, mas talvez nós fizemos um investimento errado. Mas está na hora da gente orar e pedir para Deus agora para consertar o que nós erramos. Então, assim, que Ele traga
a solução ou faça isso aí e ir embora. E aí teve uma pessoa que ainda chegou e falou para mim assim: ei, mas você tem uma fé nessa oração, né? Eu falei assim, que se não fosse a oração, eu nem estaria aqui, né? Eu nem estaria de pé. Eu nem sei aonde eu estaria, o que eu estaria fazendo. Então, assim, a gente tem que ter essa fé, essa busca realmente. Então, às vezes, se a coisa está dando errado, então vamos colocar diante de Deus, porque Deus ele vai nos ajudar a consertar. Então, tomamos a decisão errada, então vamos agora, joelho no chão, é mudar de vida. E aí foi a hora que nós sentamos e conversamos, porque às vezes a gente acha que estamos fazendo tudo de certinho, e aí, o que nós estamos fazendo de errados? E eu falo, aí nós fomos conversar, errado na questão do negócio, e eu e Deus, né? E eu e Deus. Como é que as coisas vão dar certo se eu não estou certa diante de Deus? Se eu não estou fazendo as coisas corretas diante de Deus? Então, não tenho cumprido o meu papel como serva do Senhor, né? Não tenho cumprido o meu papel diante das coisas corretas que eu tenho que fazer. Então, aí foi a hora que nós começamos, aí veio mudança das pessoas que estavam ali envolvidas. Eu vi que teve uma mudança aqui, uma mudança ali, e valeu a pena, e graças a Deus. Hoje, nós já estamos colhendo frutos do investimento. Então, foi um momento difícil, foi um momento complicado, mas muitos aprenderam ali com aquele momento também, e estão tentando fazer as coisas mais certas, estão buscando fazer as coisas mais certas. Então é isso que nós temos que fazer. Então está tudo complicado, não tem solução, está demorando, está doendo. Então o que nós temos que fazer é buscar, clamar, e nunca esquecer de quem é a solução, quem é que é o dono da solução, em quem nós devemos depositar a nossa esperança, em quem nós devemos realmente nos colocar diante e colocar diante daquilo que nós temos para resolver. E fazer como esse pai aqui, que buscou e não olhou o que estava ao seu redor, mas realmente foi em frente e alcançou a sua vitória, viu o seu filho ali curado, né? E teve ali como ir embora feliz para casa, né? Contando todas as bênçãos, a bênção ali que ele recebeu naquele momento. Então que nós possamos fazer isso e não nos esquecer em quem está toda a solução, que é no Senhor Jesus. Não deixar de buscar, não deixar de clamar, não deixar de adorar, não deixar de contribuir, não deixar de estar fazendo o que nós devemos fazer como cristãos também que somos, né? O nosso papel também, nós devemos cumprir em tudo, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Agora nós vamos orar, e se alguém tem algum pedido de oração para fazer neste momento, às vezes você está algum pedido, no início nós oramos agradecendo, então agora nós vamos orar, nós vamos pedir. Às vezes você tem algum pedido aí que você tem para fazer para Deus, às vezes é algo grande ou é algo não tão grande, mas que nós possamos colocar de pé agora e possamos assim orar, né, por esses pedidos neste momento. Eu vou pedir a Irandi que esteja orando neste momento, intercedendo a Deus. Você pode vir até aqui? Orar pelas pessoas que estão fazendo um pedido neste momento, as pessoas que estão em casa também. Os irmãos me desculpem que eu me esqueço desse negócio lá de casa, mas assim, as pessoas que estão em casa também. Eu não sou muito digital, não. Então, assim, que as pessoas lá de casa também tiverem algum pedido a fazer neste momento, que estejam assim, também colocando, levando o pensamento agora. Nós não sabemos todos, mas o Senhor sabe. Nós vamos estar colocando diante de Deus neste momento cada um dos nossos pedidos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, muito obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por essa palavra, Senhor. Derrama a tua graça sobre a tua igreja, sobre todos nós que estamos aqui nessa noite, meu Pai. Obrigada, Jesus, pela existência da tua igreja neste lugar. Continua, Deus, nos abençoando, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus.
Ó Deus, abençoa as famílias da tua igreja, Senhor. Que esse mês, ó Senhor, tu possa despertar as famílias que estão dispersas, ó Deus. Tenha de misericórdia, Deus. Vai abençoando, Deus, de maneira especial a tua igreja, Senhor. Fortalecendo, Deus, cuidando, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Ó Deus, perdoa nossos pecados cometidos por palavras, ações, pensamentos. Repreende todo pensamento contrário, Deus, à tua vontade das nossas vidas. Edifica, meu Deus, as nossas vidas no teu altar, Senhor. Vai curando, Deus, os enfermos da tua igreja, ó Senhor. Tenha de misericórdia, vai visitando os lares, vai curando, vai sarando em nome de Jesus. Te entrego a irmã Zilda, Senhor, nas tuas mãos nessa noite. Consola a tua filha, Deus, cuida da tua filha, Senhor, que ficou viúva, Senhor. Toma ela em tuas mãos, ó Deus. Abençoa a vida dela, por onde quer que andares. Derrama a tua graça, Senhor, sobre nós. Nós somos fracos, ó Deus. Nós dependemos totalmente de Ti, meu Pai. Fortalece-nos em Ti, ó Pai. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, ó Deus. Nós Te louvamos porque Tu é grande e a Tua benignidade dura para sempre. Vai visitando os idosos da Tua igreja, Senhor, todos os anciãos da Tua igreja. Visita nesse momento, meu Pai. Os fracos na fé, Senhor, tenha de misericórdia, Deus. Vai abençoando, Deus, os lares divididos da Tua igreja. Vai visitando, Deus, vai derramando poder. Vai fazendo a diferença em nome do Senhor. Ó Deus, firma aqueles que estão firmes em Ti. Que possamos a cada dia estar mais firmes, ó Deus. Olhando sempre para Ti, que é o nosso alvo principal. Nós Te louvamos, ó Deus, e nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar mais uma vez, só a música da família, que é uma música que vem com uma palavra assim, profética, né? Quando nós cantamos, que nós possamos profetizar realmente sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, pastor.